Bom dia, povo! Bom dia. Estamos em dois hoje aqui para falar de como educar os filhos na fé. Então já é bom sinal, né? Temos um pai e uma filha aqui. O assunto hoje está bem para isso, né? Esse assunto foi uma amiga que me pediu, ela sempre me pediu o que a Bíblia diz sobre educar filhos. E a verdade é que a Bíblia ela não é muito específica em relação à criação de filhos, mas ela explica exemplos do que aconteceu, o que não aconteceu, que tem a ver com a dinâmica familiar. Mas como eu sou mãe e eu sou filha, e o meu pai é pai e é filho, a gente pode dar testemunho também em relação de como que foi a introdução da fé na nossa vida, né? Então, a gente vai falar alguns itens aqui e vai ficar muita coisa em aberto para ser falado, mas é um bate-papo mesmo sobre o que a gente crê e sim, nessa live vai ter opinião, né? Porque geralmente a gente não bota opinião. Bom dia, Maicon, que bom te ter aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quiser educar um filho na fé. Primeiro foco não deve ser esse, né? A gente precisa entender. O Michael tá indo ajudar a limpar as casas, né? Tá fazendo isso todo sábado. Voluntários independentes, né? O nome do grupo que tu tá indo junto, né, Michael? Voluntários independentes. E aí, quem quiser, entra no Insta lá, que eles estão aceitando doações, né? Então, a gente tem que se fazer uma pergunta. Quem é Jesus para mim? Né? Quem é Jesus para mim? Primeiro, a gente precisa ter certeza disso na nossa vida, na nossa mente. Ter a certeza de quem é Jesus. Porque se a gente quer passar isso adiante para os nossos filhos, como que nós vamos passar adiante uma informação que não está clara para nós também? Então, antes de passar adiante a nossa fé, a gente precisa consolidar ela, né? Então, se perguntar que espaço Jesus ocupa na tua vida? Que mudanças na tua vida ele fez? O que tu se propôs a mudar por ele? Né? E o que de bom tu sente quando tu está em contato com Jesus? Como ele foi apresentado para ti no início da tua vida, como ele começou a influenciar na tua vida, como a maneira como tu tem a fé te rege teus movimentos, né? E se ele realmente é a resposta do porquê e para que as coisas acontecem. Então isso é a religião, isso é a parte que te liga a ele. Então, como a Pauline falou, como é que ele foi apresentado para ti? Porque, por exemplo, eu sou de uma geração em que os pais diziam para os filhos, Deus castiga. Né? Eu convivo com pessoas que têm outra fé, outra forma de encarar a religião, que elas acham que Deus castiga, tudo é castigo. Que é uma maneira muito fácil de ensinar a religião, né? Depois tu faz o que tu quer com aquele Deus que eu te apresentei, meu filho. Mas por enquanto tu entenda assim, não faz errado porque Deus castiga. Não é faz o certo porque é o certo. Faz o certo porque o Deus que está dentro de ti é um Deus correto. Então essa forma de se tu não vai na missa, tu vai para o inferno. Se tu não faz isso aqui, tu vai para o inferno. Então, o Deus que te apresento é um Deus completamente fora daquele Deus que, por exemplo, eu apresentei para as minhas filhas. Aliás, eu acho que eu nunca disse que Deus castiga. Estou pensando aqui, quando é que eu falaria isso para um filho, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu fui criado assim, desde pequeno, desde que eu nasci, uma proximidade muito grande com a igreja, inclusive física, né, 100 metros da catedral. Então era uma forma de toda semana tinha que ir na missa, tinha que ouvir
na hora do sermão, os homens saíam da igreja para dar um bom exemplo para os filhos, então eles saíam, o padre rezava, lia o evangelho que ninguém ouvia, e depois eles saíam da igreja e os filhos ficavam pensando, bom, quando eu crescer eu vou poder sair também na hora do sermão. É uma maneira, em vez nós, não. Eu segurava minhas filhas junto comigo, a gente ouvia e depois até discutia, né? Sempre desde pequeno conversar, sempre tem uma lição para a gente aprender. Então essa é a minha introdução nesse assunto. Eu quero fazer uma pergunta para ti, então. Porque o Michael falou, a devoção dos meus avós despertou em mim qual era o caminho, mas o Emaús me afirmou como discípulo de Cristo. Legal esse teu testemunho, Michael. Eu quero fazer uma pergunta pro meu papito, então. Pai, tu que foi criado, então, numa família em que, numa geração, né, em que passavam para os filhos que o bem que tu faz é para não ser punido. Exatamente. Né? E a tua relação com Deus, então, essa disciplina de ir na missa era uma obrigação e não uma intimidade. Só que tu passou isso totalmente diferente para nós. E eu queria saber em qual ponto da tua trajetória tu entendeu que é bom estar na presença de Deus. Como que tu foi tocado para mudar totalmente o padrão de como tu criou tuas filhas na fé? Muito antes de fazer o cursilho, porque eu não fiz Emaús, né? Antes eu fiz o cursilho. Muito antes de fazer o cursilho, eu tinha na mente aquelas 3 perguntas, né? De onde é que eu venho, quem eu sou, para onde eu vou, será que tem sentido tudo isso? Porque realmente a religião que foi apresentada para mim e para muitas pessoas da minha idade era uma forma assim de um Deus violento, né? E aí o Antigo Testamento estava muito presente ainda, embora já tenha lá na minha, eu sou da geração que teve o antes e o depois do Vaticano II. Então, antes do Vaticano II, a igreja, o padre rezava de costas para o povo. Aquele sininho que tem na igreja era para avisar que ia acontecer alguma coisa importante, não é? As pessoas não entendiam, a missa era rezada em latim. Então, não tinha interesse nenhum que tu soubesse o que estava acontecendo lá. Depois do Vaticano II foi tudo apresentado. Então eu sou dessa geração. Então aí começou a mudar a mentalidade da forma de Jesus e Maria e da igreja e dos mandamentos e tudo ser apresentado para as pessoas, porque daí já tinha uma tradição, começava a entender o evangelho, né? E eu comecei a entender que era algo muito bom. E mesmo depois que eu não tinha mais aquele jugo dos pais em cima de mim, eu continuei indo à missa, né? Eu e a mãe, a gente ia à missa todo domingo, depois ia no cinema, depois ia tomar cerveja. Então, fazia parte da rotina, não por uma obrigação, mas por uma coisa boa, né? E ali é que eu comecei a me dar conta. Mas aquelas canções que você cantava quando era pequeno, aqueles rituais, aquelas orações, as novenas que participavam, claro que influenciaram. Mesmo que tenha sido assim uma coisa mostrando um Deus xerife, mas era um Deus que estava atuando na tua vida. E tem muito da graça de Deus também. Porque se tu te mantém próximo dele, ele te dá a graça de se manter do teu lado e fica te aguardando. Ele fica aguardando a gente. Ele quer nem o pai com o filho pródigo. Mesmo que tu espere 1 ano, 2 anos, 5 anos, 100 anos, se tu quiser voltar, ele está te esperando. E também existe, de forma sobrenatural, o agir do Espírito Santo, que está conduzindo a situação de uma forma que os pais nem entendem, né? Então, o que tinha antigamente essa tradição da capelinha, né? Hoje se perdeu em muitos bairros. As novenas que se faziam, era muita coisa que tinha. As novenas, então as pessoas se juntavam em casa para fazer novenas e isso vai introduzindo na cabeça da criança aquela coisa que nem tu disse, do Deus que participa da tua vida, ele tá ali assistindo, ele te visita, né? Então esse é o testemunho
de como foi a introdução da fé do meu pai. Eu vou falar do meu, e aí depois o pai vai falar de como ele passou isso para as filhas, e eu vou falar como eu tô fazendo para minha filhota de 3 anos. Tá. Então, bom trabalho aí, Maicon. Deus abençoe vocês, Bom viu? trabalho, hein? Vocês estão sendo as mãos de Jesus, que é o carpinteiro, né? Nessas obras aí de reconstruir a vida das pessoas, tá? Fiquem com Deus. Então, como é que foi a introdução de fé na minha vida, desde de pequeno, né? Foi totalmente diferente do meu pai. Eu fui criada por ele, pela minha mãe, né? Então, sempre foi muito leve, nunca foi algo imposto. Agora, já estava na nossa rotina ir aos domingos à missa. Só que para nós era legal ir à missa, porque se a gente tinha sono, eles pegavam a gente no colo, a gente dormia. Se estava meio entediante ficar lá, ou meu pai ou minha mãe saíam lá fora da igreja com nós, pra gente caminhar um pouquinho, enfim. Como a gente é de uma família muito grande, às vezes os primos estavam na missa também, então a gente se encontrava com os primos, aí o pai e a mãe da gente ficavam falando, fala baixo, não fica rindo, lá. Aquelas coisas, né? Mas isso vai criando um hábito, já estava introduzido na nossa rotina isso. Outra coisa que meu pai sempre fez foi nos fazer dormir cantando essas músicas que ele comentou da igreja. Então, eu dormi ouvindo Maria de Nazaré, põe a mão na mão do meu Senhor, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então, eu me lembro. Mãezinha do céu. Mãezinha do céu. A gente cantava o Pai Nosso, porque é mais fácil tu ensinar a cantar o Pai Nosso do que rezar uma criança. E aí eles ficam esperando aquele som, né? Nosso que está no céu. E eles gravam isso muito rápido, muito rápido. E assim, mas tu tá ensinando teus filhos a decorar, é que nem ensinar a caminhar, né? A gente vai ensinando algo mecânico que com a maturidade, tanto física, psicológica e espiritual, aquela criança vai entendendo. Mas o que está acontecendo internamente, a sensação de aconchego, a sensação de um momento em família, isso vem antes, né? A melodia que acolhe, isso vem antes do sentido em si que as palavras têm. Não foi à toa que Jesus ensinou o Pai Nosso para nós. Porque ele ensinou a gente como rezar. E como é que começa o Pai Nosso? Já começa com o Pai. Então, a importância da filiação, de tu se sentir filho, né? E a importância de quando tu está no papel de pai, passar isso adiante para os filhos, né? Então, eu nunca senti que era uma obrigação, nunca senti que era algo imposto, mas eu sentia que isso fazia parte da vida dos meus pais. E eu também fazia parte da vida dos meus pais. Meus pais também sempre foram muito presentes na minha vida, né? Eu sei de amigos meus e conhecidos que acabaram deixando da igreja porque os pais eram tão envolvidos na igreja que deixavam os filhos de lado, e aí o filho pensava, não, isso aqui é uma coisa que me afasta dos meus pais, não gostei, não quero nem saber disso aqui. Mas para nós não foi assim, sempre foi uma coisa em conjunto. E a gente também, ali, quando eu era bem pequenininha, a gente ia buscar os nossos pais na chegada dos retiros, né? Porque trabalhavam no Cursilho, trabalhavam no Emaús depois, e aí a gente ia buscar no retiro e via aquelas músicas, aquela coisa. Tu convivendo, congregando numa igreja, tu acaba tendo amigos que têm os mesmos princípios que tu. Então, ia pra praia com o tio Fred, com a tia Beth, e aí a gente via, né, as crianças, elas observam tudo. As crianças, elas começam a imitar primeiro os pais. Depois elas veem o que serve para elas, o que agrada a elas, e elas dão continuidade, né? Então, tu tem que escolher o que tu vai querer que teu filho te imite, em primeiro lugar. E a gente via o meu pai, a minha mãe, num grupo de amigos, lavando a louça, cantando música de igreja, fazendo churrasco, cantando música de igreja e rindo, e aí se divertindo. Então aquilo era leve, era feliz para eles. Então, claro que a gente quer fazer parte disso,
se eles estão felizes, a gente não quer se afastar disso, né? Então, a importância de como tu se relaciona com Deus na frente dos filhos, né? E com quem tu convive também, né? Então, se tu é um pai que tem uns amigos, que são os amigos que vão beber contigo, ou que vão fumar contigo, se tu é um cara que só tá na rua, mesmo que seja coisa boa, tu participa de diversos movimentos do bairro, mas tu não tá em casa. Né? E quando tu tá em casa, tu não tem qualidade de convivência, porque o que o filho precisa? Qual é a primeira coisa que o filho precisa? De atenção, certo? Outra coisa, não adianta tu dizer como ele tem que fazer, tu tem que dar exemplo. Os exemplos arrastam. Então, durante toda a infância da minha filha, a gente deu um muito bom exemplo. Disso eu me orgulho, porque a gente estava sempre convivendo com pessoas que tinham como a finalidade engrandecer e criar um reino de Deus. A gente estava convivendo nesse ponto. Mas meus amigos não são disso. Arranja amigos que sejam. Né? Começa a te voltar para esse lado, porque isso também vai ser importante na tua velhice. Mesmo que tu tenha fases na vida com que tu tenha desviado do caminho, quando tu vai tendo mais idade, tu vai entendendo tudo que aconteceu na tua vida. E os teus filhos também vão entendendo. E aí eles vão olhar para trás e vão dizer, foi legal. Eu tive um bom começo. Não teve aquele começo assim, do meu pai era um problema. Uhum. Minha mãe era um problema. Minha mãe bebia. Né? Então, assim, essas coisas que tem, hoje em dia tem famílias que eu tenho certeza que um pai hoje, que é uma pessoa, se for uma pessoa consciente, vai dizer assim, como é que eu gerei um ser que é a favor do aborto? De onde é que saiu nessa abominação, entende? Então eu acho que ali é que é o ponto mais importante, tu ter firmes convicções dentro da nossa religião. O que é certo, o que é errado, não que Deus castiga. A Bíblia ela traz princípios básicos para boa convivência em sociedade e para que a nossa vida tenha um curso segundo o coração de Deus, né? E seguindo esses princípios, Deus ele nos protege embaixo da sombra dele, né? O Salmo diz que debaixo da sombra eu vou descansar debaixo da sombra de Deus. É porque é a sombra. Sombra a gente pensa que é uma coisa ruim. Não, é porque ele é tão grande que ele fica por cima e aí a sombra dele vai te proteger. Mas para ti estar debaixo da sombra dele... É pessoal. É uma opção pessoal tua. E tu tem que estar debaixo dos princípios também, né? Não que tu vai ser castigado, mas quando tu te afasta dessa sombra, tu tá à mercê do mundo, né? E falando de Bíblia um pouco, né, que a gente estava comentando sobre essa questão de fazer parte da igreja e tudo mais, e deixar os filhos de lado muitas vezes, o próprio Davi foi um exemplo, né, que ele era o homem segundo o coração de Deus, é assim que ele é chamado na Bíblia, porque ele era muito humilde, ele não dava um passo sem consultar Deus, ele não invadia uma terra sem consultar Deus, ele construiu, ele fez com que todo o povo adorasse ao Deus de Israel, né? Ele fez com que o povo de Israel conseguisse paz, tanto que quando o filho dele Salomão foi reinar, ele não precisou lutar, ele só precisou daí pensar na construção do templo, ele enriqueceu daí o povo, mas Davi foi o que trouxe a paz para o povo de Israel. Só que ele não foi um bom pai. Ele não foi um bom pai. Um dos maiores inimigos dele foi o filho, Absalão. Porque provavelmente não estava presente. Ele estava tão focado em fazer o que precisava para o povo, a missão dele e tudo mais, que essa parte ficou em aberto, né? Então, a Bíblia mostra muitos exemplos, assim, de paternidade e Deus fala nas Escrituras, né? Eu vou... 10 gerações depois da tua vão ser amaldiçoadas se tu não seguir no caminho correto. Mas 10.000 serão abençoadas gerações se tu seguir no caminho correto. Então, se até hoje a gente está sob cuidado de Deus, é porque ele fez uma promessa para Abraão que seguiu os caminhos dele
E aí ele diz, eu honro a promessa que eu fiz para esse meu filho, né? Isso que tá na Bíblia. Então, porque Deus vai amaldiçoar as gerações? Não é isso. Eu tava falando com o pai antes. Um filho, por exemplo, que é maltratado pelo pai, abusado, ou que o pai chegava bêbado em casa e tudo mais, ele cresce com problemas psicológicos seríssimos. E que quando ele constituir uma família, ele vai passar isso adiante para a família dele, se ele não fizer um tratamento de olhar para si, ver que não é esse o padrão familiar e tudo mais. E os filhos desse filho vão passar adiante. Então, isso é que vai fazer com que as gerações sejam amaldiçoadas, entendeu? Não é maldição de Deus. E o contrário também acontece. Por exemplo, conforme que eu fui criada pelo meu pai, agora, quando eu vou criar minha filha, eu tenho uma responsabilidade emocional por ela muito maior. Eu não tô preocupada só se ela vai viver ou não, fazer o que é necessário. Estou preocupada com o que ela vai sentir, eu estou preocupada com o que ela vai pensar, né? Na geração dos pais da gente já pensavam assim, não, eu tenho que botar comida em casa, eu tenho que fazer, ficar protegido e pronto. É uma questão mais fisiológica. E agora a nossa geração já pensa mais na parte emocional, psíquica, né? Então a gente está evoluindo psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. A gente tem que provar que a gente está evoluindo também, né? Porque muitas pessoas começam a regredir. Agora eu quero saber, pai, como é que tu criou... Tu terminou aqui? Como é que tu criou as tuas filhas na fé? Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que depois que eu tive filha, 29 anos que nasceu a Lorena, eu tinha 29. Aí eu já estava pleno na minha fé, estava vivendo a minha fé plenamente. E a gente ia muito na missa e eu ajudava, aliás, eu comandava a missa às 10h30 da catedral. E a gente ia muito lá. Então eu entendo o seguinte, a missa é muito importante na formação de qualquer pessoa e para tu continuar na tua fé. Porque primeiramente na missa tu tem um ato de humildade, onde tu confessa os teus pecados. E as crianças vão vendo os pais dizendo isso. Eu pequei muitas vezes em pensamentos, palavras, atos e omissões. Na missa tu oferta, na missa tu recebe o corpo de Deus, na missa tu leva embora uma missão. E elas iam muito à missa comigo. Então eu não era, como é que se diz, os Corolla lá, Carola lá, porque eu sempre fui desse jeito aqui. Não era aquela pessoa toda abençoada, piedosa, não. Então, tem também a gente via muito, se divertia muito, e não é porque tu é cristão que tu tem que ser assim, sem alegria, sem diversão, sem ser expansivo, etc. Mas foi a maneira como elas foram criadas. Foram criadas sempre com esse ponto, né? A gente ia lá. Eu não tenho, as minhas filhas todas não seguem, que nem a Pauline, a religião católica. E eu não tenho nenhuma vergonha disso, eu acho que tão ótimo como são. Eu não queria que elas fossem de outra forma, porque elas tiveram uma boa base. O importante é a boa base. O que tu vai fazer com ele depois, se tu vai ser um bom cidadão? Eu acredito que eu gerei ótimas pessoas, pessoas com muita fé, que é importante, pessoas com muita atitude, pessoas éticas, certo? Não estou falando de religião. A ética não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com a forma como Cristo nos ensinou a ser. Não fazer para os outros aquilo que tu não quer que façam contigo. A forma que tu se relaciona com os outros, né? O respeito que tu tem pelos outros. Ontem usei essa frase, é pelo fruto que tu vê se a árvore é boa. Né? Não adianta tu ir lá olhar uma árvore frondosa, figueira, uma figueira bacana, não tem figo. E daí? Não tem fruta. É ali que o pai tem que pensar, que eu falei antes, que tipo de cidadão eu estou gerando? Que tipo de pessoa eu estou botando na sociedade? Eu sou o cara que passa na rua e vai olhar se tem uma moedinha lá na caixinha do estacionamento? É isso que eu quero que meu filho veja? Eu sou o cara que meu filho tem que buscar
no bar, que ficou bebendo até tarde, não sabe nem chegar para cá em casa. Eu sou esse cara? Não, eu não fui esse cara. Né? O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Eu sempre ensinei isso. Não bota, não é teu. Tá no chão, na rua, não é teu, não mexe. Então esse tipo de honestidade também tem que ser. Não adianta tu dizer para não fazer. E o ato errado, ele causa um desconforto na criança. A criança, ela instintivamente, ela sabe que aquilo não tá certo. E aí ela vê os pais fazendo. Daí, tá. Aí ela, às vezes esquece. Aí vê de novo. Aí vê de novo. Né? Então é um ato de a evangelização, criar o filho na fé, ele é um exemplo mesmo. Né? E como é que eu tô fazendo com a minha filhota, que ela tem 3 aninhos, né? Desde que ela nasceu, eu sempre li muito a Bíblia e em diversos momentos ela dormiu e acordou vendo eu com a Bíblia na mão lendo. E quando ela começou a conseguir se arrastar, se engatinhar, a Bíblia estava ao alcance das mãos dela. Não era uma coisa que não podia tocar, porque tem isso também, tem gerações que não deixavam encostar na Bíblia. Não, o livro sagrado não pode ser tocado, não. Lá em casa, a Bíblia, ela tá à disposição. Quem quiser tocar, pode tocar. E ela tem a Bíblia dela, inclusive, que é uma Bíblia de desenho, e eu tenho um suporte de Bíblia, que é aqueles suportes onde a Bíblia fica aberta numa passagem. A Bíblia que tá lá aberta é a da Manuela, ela que escolheu que estivesse lá, então... Mas ela cresceu ouvindo eu dizer que ali, na Bíblia, a Bíblia é uma carta que Deus escreveu para nós, eu digo para ela. Então eu digo para ela assim, eu gosto de ler todo dia essa carta porque eu quero saber o que Deus tem para me dizer, eu quero saber se ele tem algum conselho para me dar, né? Eu quero saber se ele tem alguma orientação, me dizer se eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada. E aqui nessa carta está escrito. Então, ela cresceu nesse ambiente. E também eu participei por muito tempo do grupo de Emaús, a cada 15 dias, grupo de oração. Ela está crescendo nesse ambiente, né? Tem grupos de oração que são feitos na minha casa e ela gosta, porque as pessoas da minha geração sempre têm filho pequeno, né? Então, acaba brincando, tem a mesa farta de comida, né? Que cada um traz um prato pra gente compartilhar. Então, a gente se alimenta da palavra, se alimenta de comida, se alimenta de sensações boas e ela vai crescer, aquele ambiente ela gosta, sabe? Eu já perguntei pra ela, filha, tu gosta que tenha grupo de oração aqui em casa? Eu gosto, mamãe. Ou às vezes eu falo pra ela, filha, vai ter oração aqui em casa. Eba, ela fica feliz, sabe? E às vezes, muitas vezes, ela fica sentada e ouvindo o que a gente tá falando. Ela tem 3 anos, né? E na cabecinha dela, ela já sabe que no sábado eu digo, filha, o que a gente faz no sábado? A gente fica em família. Aí eu disse, o que a gente faz no domingo? A gente vai na missa! E ela fica super feliz de ir na missa. Mas por quê? Quando eu levo ela pra missa, eu levo sempre um lanchinho, eu levo um brinquedinho, e ela não fica entediada na missa. E ela tá aprendendo até a rezar as orações, porque aí ela diz pra mim, agora é a hora de dar a mão pra rezar, que é a hora do Pai Nosso na missa, né? E na igreja que a gente vai, na catedral, no fim da missa tem o pãozinho para as crianças. Então ela se sente que ela faz parte daquilo, que aquele é o momento então das crianças. Ela chega lá, tem um monte de criança para pegar pãozinho. Então ela vê que ela não é a única criança que está fazendo parte daquilo, sabe? E todo dia antes de dormir, sou eu que faço ela dormir, eu deito do lado dela e digo, vamos rezar, filha? Vamos. Aí a gente faz o sinal da cruz, reza o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, e eu canto as músicas que o meu pai cantava pra mim. Que talvez ela nunca vai ouvir na missa essas músicas. Não vai. Já é de outra geração, né? Mas ela já tá aprendendo a cantar tudo isso. Não tô dizendo que é importante que ela aprenda essas orações, enfim, mas ela faz isso com prazer, ela faz isso com felicidade. A gente senta para comer, ela quer cantar a musiquinha de agradecimento ao alimento. Então isso tudo está sendo lúdico. Ela não vai lembrar exatamente que a gente fazia isso, mas ela vai lembrar que era bom. Então a criança, ela lembra que foi bom. Como que foi a tua infância? Foi boa, né? Então fica no coração.
crescendo aquela plantinha, né, da espiritualidade. E quando ela for adulta e ela ouvir falar de Jesus, de Deus, não vai ser algo desconhecido para ela, né? Eu tenho um conhecido que ele me disse assim, para ti foi fácil, tu cresceu numa família que te ensinou a ter fé, né? Realmente, eu não sei como é que seria a minha relação com Jesus se eu não tivesse crescido numa família que crê nele. Mas hoje eu sou muito apaixonada por Jesus. Agora, lendo as escrituras, eu entendi que independente de onde tu cresce, como tu é criado, tem ação do Espírito Santo. A gente não pode subestimar isso, a ação do Espírito Santo, que é muito, imensamente maior do que o que eu estou fazendo com a minha filha, do que o que o meu pai fez para mim. Se ele quiser acordar um coração que nunca ouviu falar dele, ele vai fazer. Basta estar dentro da engrenagem do projeto dele. Tem tribos que são iletradas, que nunca pegaram um livro na mão, tribos indígenas, que chegam missionários lá e os índios, eles citam passagens da Bíblia. E eles dizem que em sonho, uma pessoa visitou eles e citou essas passagens para eles. São coisas assim sobrenaturais que às vezes eles sabem mais das escrituras do que nós. Por quê? Porque eles têm o evangelizador deles, que é Jesus. Jesus aparece para eles de alguma forma. Muçulmanos que se convertem ao cristianismo porque viram em sonho. Jesus veio e falou com eles em sonho. Mais difícil do que tu botar Jesus na cabeça de alguém que nunca falou sobre fé é tu tirar a fé da pessoa que já tem fé em outra coisa e colocar Jesus. Mas se o Espírito Santo quer, ele vai lá e faz. Então, às vezes, tu pensa assim, como é que o meu filho já é adulto, como é que eu vou fazer? Reza por ele. A oração de um pai é muito mais forte do que tu orar por ti. Ela tem a potência dobrada, porque ele podia estar rezando por ele está rezando por ti, né? Então, reza pro teu filho. Eu gostaria que o meu filho tivesse fé. Santo Agostinho, que foi um dos maiores santos da Igreja Católica, ele levou 50 anos para se converter. Ele era pervertido, ele tinha várias mulheres, era um negócio de louco, assim. Ele dizia que ele lutava contra a carne porque ele tinha muita vontade de ter relações sexuais com o máximo de mulheres que podia. E a mãe dele dedicou a vida inteira dela para rezar para a conversão dele. E foi concedido para ela que ele se convertesse. E ele virou o maior santo da igreja. Um dos maiores. O maior doutor da igreja. O maior doutor da igreja. Então, porque o cara era muito inteligente, né? Então, os santos que a gente tem na igreja, eles são pessoas que estudavam muito. E aí, por tanto estudar, entendeu que a razão de tudo aqui só pode ser sobrenatural, né? Então a fé sim fica mais fácil quando tu coloca na infância, mas ela não é o fator determinante. Outro, não precisa se culpar se teu filho não seguiu o mesmo caminho de fé que tu, né? Deus tem o tempo dele, tu fez a tua parte de mostrar da melhor forma, né? Então o que eu creio de criar filho na fé é isso. E também assim, a gente em alguma fase da vida vai pensar assim, até quando eu vou existir depois que eu morrer? Quanto tempo depois que eu morrer eu vou continuar sendo lembrado? E outra pergunta, como eu vou continuar sendo lembrado? O que as pessoas vão lembrar de mim? Que eu era um cara avarento, que eu era um cara rico, que eu era um cara brabo, que eu era uma pessoa boa, que eu... Como é que as pessoas vão se lembrar de mim? Que legado eu vou deixar? A forma de eu me perpetuar é através dos filhos, né? Deixar neles a semente daquilo que eu quero passar para frente. Não só a genética, não só a cor dos olhos, o tipo do nariz, o formato da boca, o tamanho do braço, não. Que tipo de herança que eu vou deixar na minha forma de ser?
né? Então as pessoas não dão muita importância. O cara estuda para muita coisa, mas pouca gente estuda para ser pai e ser mãe, né? Principalmente nessa parte espiritual, porque nós temos a parte física, que a gente cuida dos filhos, né? Deve cuidar, pelo menos. O filho está tossindo, então eu vou ver, vou levar no médico. Tem a parte mental, que tem que cuidar dos filhos, como é que é, a criança tem déficit de atenção, ou está tudo bem, não tem problema, vou levar ela num bom colégio, vou ajudar a fazer os temas. E tem a parte espiritual, ou a gente não se importa. Essa parte espiritual deixa assim, vai acontecer. Lá no colégio eles ensinam. No colégio eles ensinam tudo, menos isso. Ensinam como não fazer. Lá tem um monte de fórmula de fazer como não fazer. Então, se essa responsabilidade da parte material, física, a gente toma para si, se essa responsabilidade da parte mental, da parte de conhecimento intelectual, nós tomamos para nós, ou nós deixamos para alguém, terceirizamos, a parte espiritual nós vamos deixar para quem? E nós estamos formados para isso. Nós temos formação. Onde é que nós estamos buscando a nossa formação? Eu sou autônomo, eu não sou católico, eu acho assim, Deus é como ele tem que ser na hora que ele se apresenta para mim. Tá bom. Vai ficar tudo nas mãos do acaso. Aí tu se colocou no centro, né? E não é tu que está no centro. Tu né? criou Deus a tua imagem e semelhança e nós normalmente somos um caos. Nós somos um caos em andamento. E o diabo adora isso. Adora. Quando ele vê que tem um cara que é autônomo, ele diz, tá ali minha oficina. Vou fazer tudo que eu posso para ele continuar sendo assim. Para ele fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele. Então não é fácil criar um filho, nem em nenhuma dessas áreas é fácil. Agora, se a gente não está preparado, vai buscar o preparo. Vai buscar onde? Na novela das 8? Deixando eles na frente do telefone, que é o novo Moloque, né? Vamos estudar o que é o Moloque. Os pais entregavam os filhos para ser queimados para aquele Deus. E hoje nós estamos fazendo isso com o smartphone. Não sabemos o que está lá dentro, o que está queimando a mente deles. Sabemos que eles estão tudo doentes. Eu ouvi uma psicóloga falando que, um cortezinho, né? Que dizia assim, como fazer com que o filho ouça os teus conselhos, né? Como fazer que o filho queira te obedecer. Ela disse assim, os filhos, as crianças, os adolescentes, eles imitam quem eles admiram, né? Então tu vê, as crianças, elas querem usar roupa de super-herói, roupa de princesa, não sei o quê. É uma forma lúdica, né? Eles estão imitando quem eles admiram. Se tu não for uma pessoa que teu filho admira, ele vai querer ser totalmente o contrário de ti. Ele vai lutar contra ti. Ele vai discutir contigo, ele vai querer se afastar. No primeiro momento que ele puder sair de casa, ele vai sair e vai aprender com o mundo como que ele tem que ser. Então, seja uma pessoa que teu filho admira. Não tô falando para ser um pai e uma mãe frouxo. Tô dizendo que o filho vai ver como tu se relaciona com as pessoas, como tu respeita as pessoas, a forma que as pessoas te tratam mostra também como tu é como pessoa, porque se elas gostam de ti, elas demonstram que gostam de ti, é sinal que tu é uma pessoa amável. E os filhos imitam quem eles admiram. Então, eu acho que antes de se preocupar em ensinar oração, em levar na igreja, e não sei o que, quem tu é na frente do teu filho? Tu é uma pessoa que tu gostaria que teu filho fosse? Porque ele vai te imitar de alguma forma, ou ele vai evitar ser quem tu é, né? Então, mas é muita responsabilidade. Botou um filho no mundo, e ele vai ser um cidadão, ele vai gerar uma família, ele vai ter um emprego, ele vai ter uma sociedade que vai conviver com ele, e é tua obrigação fazer um bom cidadão. É responsabilidade. Não dá mais para brincar de casinha. Agora tu tem um filho. E tudo que tu fizer, tu tem que pensar
que tu tá formando um cidadão. Ele é o teu projeto mais importante da tua vida, é o teu filho a partir do momento que tu tem um. Deu. Não é para dar problema pro teu filho. Tu tem que ajudar ele a solucionar, ensinar ele a solucionar e fazer com que ele te admire. Certo? Acho que... Eu só queria deixar um conselho, um depoimento. Eu estava comentando ontem com a Pauline que um abraço e um beijo liberam o hormônio ocitocina, né? Ocitocina, em grande quantidade no corpo, e é uma coisa que nos refresca o corpo e a alma. E um abraço de um filho e um beijo de um filho, espontâneo, com todo o carinho do mundo, te garanto que libera o melhor hormônio do mundo. Então, às vezes, no meio de toda a confusão que pode acontecer durante o dia, que a gente tem momentos que tem vontade de jogar pela janela, né? Parar e abraçar o filho. Tu está demonstrando para ele que a solução está no abraço, não está na discussão. A discussão nunca resolve nada. Nunca resolve. Eu sou testemunha viva disso, né? Eu também tive 3 filhas e elas foram adolescentes e complicaram com a minha vida, complicaram, deram problema. E sempre na hora eu dizia para a Rola, agora a gente tem que amar só e deixar Deus fazer o resto. Quando tinha o maior problema do mundo, a gente vê que todos os problemas passam. Estamos aqui, né? Então, assim, se a gente chegou até aqui é que a gente conseguiu ganhar todas as batalhas. Nós não perdemos uma, mas tu tem que pedir para Deus te ajudar. Nós chegamos até aqui. E eu tenho muito orgulho delas. Eu acho que nesse ponto fui premiado. Deus me deu 3 filhos maravilhosos. E os netos agora estão seguindo o mesmo caminho. Tenho um bom fim de semana, santo, e convivo mais com os filhos, que já convivem mais ainda. E o abraço e o beijo são muito importantes. E a presença ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que tu possa oferecer, né? A criança ela não quer nada, ela não quer nada de ti, ela quer tu. O teu filho te quer e não importa a idade. For um filho adulto, quando ele estiver na presença do pai e da mãe, o filho quer a presença do pai e da mãe. Quer que o pai e a mãe estejam ali, prestando atenção nele. Não tem idade para te querer o amor dos pais, né? Então, estejam com seus filhos. Nem que tenha que abrir mão de coisas que valem dinheiro, né? Então, a presença ela é muito mais importante do que o que tu pode oferecer. Acho que é isso, né? Não sei, a gente não somos peritos no assunto, mas a gente tá na engrenagem aí, sendo filho e sendo pai. Como diz aquela frase da Bíblia, Senhor, eu não sou digno, mas se ninguém se acha digno, não acontece nada, né? Então, os indignos têm que fazer e Deus capacita. Amém. Amém. Tenha um bom fim de semana, abençoado, e fiquem com Deus. Se tiverem alguma dica de assunto pra gente falar nas próximas lives, que eu e o pai gostamos de arquivar nossas ideias. Então esse Insta é pra isso, a gente tá arquivando nossas ideias. Porque conversar a gente já conversa bastante, né? Beijo, gente. Tchau, tchau.